Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Brasil firma mais um acordo com o país africano para exportar produtos do agronegócio. O nosso país alcança a marca de 82 mercados externos abertos para produtos agropecuários desde janeiro do ano passado. E o Brasil é um grande consumidor de trigo, mas não produz tudo o que precisa. O mercado chinês vai crescer ainda mais nos próximos anos. Preços do frango vivo que operam nas máximas nominais da série do CPEA. A arroba do boi padrão China em São Paulo já é negociada por até R$ 227 a arroba. O Agora Agro já está no ar. Aos passos de firmar uma relação cada vez mais sólida com o Egito, foi anunciado agora pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que o Brasil vai passar a exportar produtos termoprocessados de frango ao país africano. Só no primeiro semestre do ano, o Egito, ele importou 39 mil toneladas da proteína brasileira. E com a aprovação das autoridades egípcias para importar o produto, será necessário atualizar o certificado sanitário internacional para as plantas que já estão habilitadas para o mercado egípcio e que atualmente embarcam frango inteiro. Pelo menos é o que explicou o Ministério da Agricultura em postagem oficial. Em ascensão, a participação do Egito no que tange às exportações de frango confere ao país a 14ª posição dentre os principais importadores do segmento. E de acordo com o Ministério da Agricultura aqui do Brasil, entre janeiro e junho deste ano, o Egito importou 39 mil toneladas, volume que supera em 27% o total embarcado no primeiro semestre de 2019. O acordo com o Egito faz com que o Brasil alcance a marca de 82 mercados externos abertos para produtos agropecuários desde janeiro de 2019. Ação comemorada pela Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA. A forte procura pelo produto brasileiro indica uma demanda que até então estava reprimida e que agora deverá incrementar a expressiva participação do mercado egípcio entre os principais importadores de produtos avícolas halal do Brasil. É mais uma importante conquista da ministra Tereza Cristina e também de sua equipe para o setor produtivo brasileiro. Pelo menos é o que analisou o presidente da BPA, Francisco Turra. Ainda segundo ele, logo após a autorização, diversas licenças para embarques já foram emitidas em um total que já supera 1.500 toneladas. O Brasil é um grande consumidor de trigo, mas não produz tudo o que precisa. Pelo contrário, a Conab estima que nesta safra o Brasil vai produzir 5 milhões e 200 mil toneladas e vai importar 7 milhões e 200 mil toneladas. Essa janela, ela abre mercado e oportunidade para o cultivo de trigo aqui no Cerrado. A região vive uma expansão na triticultura e o cultivo já é pesquisado há anos com desenvolvimento de cultivares irrigadas, tanto no inverno quanto em segunda safra, na sucessão com soja. A região do Cerrado tem o recordista nacional de trigo com média de 139,8 sacas por hectare. Comporta as condições ideais para a expansão do cereal, produtores qualificados e tecnificados, condições climáticas favoráveis não suscetíveis a micotoxinas e a doenças como a giberela presente nas lavouras da região sul. Genética disponível em cultivares adaptadas para a região, alta estabilidade e potencial de glúten.
o pesquisador da Embrapa Cerrados, o Júlio Albrecht, ele defende que há capacidade de aumentar a área de atual 200 mil hectares para 2 milhões de hectares. E o Cerrado produz um dos melhores trigos de qualidade industrial para panificação. E conseguimos fazer até 2 safras, uma de sequeiro e outra irrigada, com média de 6 toneladas por hectare, podendo chegar até 8 toneladas por hectare. Além disso, o trigo do Cerrado ele chega na entre-safra, já que o trigo da região sul chega em outubro e o trigo argentino em dezembro. Para o produtor, é ótimo na rotação de cultura, porque ele precisa de uma gramínea e manter ativa a sua estrutura de pivôs. O Cerrado tem muito a oferecer à autossuficiência de trigo no Brasil. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o mercado chinês, que vai crescer ainda mais e muito. Preços do frango vivo que operam nas máximas nominais da série do CPEA. A arroba do boi padrão China, em São Paulo, já é negociada por R$ 227. E vamos falar também sobre planejamento de um confinamento. Nós voltamos já, é um minutinho só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Planejamento. Um item importante para qualquer negócio que se faça. É através dele, do planejamento, que os resultados positivos aparecem. E mesmo que dê algum atrapalho, ele é minimizado, porque o planejamento já é embutido casos negativos. Confira. Eu quero agradecer o convite, Toninho, de mais uma vez estar aqui com você, fazendo um bate-papo com toda a audiência que você tem, esse público que cada dia mais tem buscado conhecimento, fazer as coisas diferentes. E nada mais útil do que no momento que nós estamos vivendo, momento de pandemia, cada um em casa, se cuidando, para que a gente possa aproveitar esse momento e aprender dentro de casa, mas sempre fazendo o melhor, para poder aplicar na prática tudo aquilo que a gente busca em termos de eficiência. O que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje é falar sobre planejamento em confinamento. E quando a gente pensa em planejamento, como qualquer outro sistema, a nossa preocupação é que lá na frente, quando a gente fechar, quando a gente concluir, os resultados sejam dentro daquilo que nós projetamos. Para isso, o planejamento. E o planejamento de um sistema de confinamento, ele inicia lá atrás, lá no início da produção do volumoso. Como é que eu vou preparar o solo? Como é que eu vou estruturar o meu solo? Como é que eu vou produzir a quantidade e a qualidade de material que eu vou usar no meu confinamento? Porque são dois fatores importantes, não só a quantidade, mas também a qualidade desse material. Isso tem tudo a ver com o tipo de volumoso que eu vou trabalhar e também com o nível de adubação que eu vou utilizar. Então, por isso essa preocupação. Posso trabalhar sem volumoso? Posso. Porém, a gente tem visto hoje que os sistemas mais interessantes do ponto de vista zootécnico e econômico são aqueles com volumoso, com diversos níveis de inclusão. Passa a nova etapa do planejamento, que é quais são os animais que eu vou trabalhar no meu confinamento. É confinamento de recria? É confinamento de engorda e terminação, que são os mais tradicionais que a gente tem? Qual o tipo de animal? Qual o peso inicial? Qual o score que esse animal inicia o confinamento? E qual o peso final projetado que eu vou trabalhar para entregar esse animal pronto para o abate ao frigorífico? Qual o nível de acabamento que eu vou trabalhar? E aí a gente entra no detalhamento
de raça, de sexo, de score inicial, de raça, que é extremamente importante, né? Dentro da mesma raça a gente tem animais com maior desempenho, com menor desempenho. Dentro das diferentes subespécies, bostauros, tauros, bostauros índicos, né? Os nossos zebuínos ou os taurinos, nós temos diferentes níveis de exigência nutricional. Isso faz parte do planejamento. Isso faz parte de todo o processo que a gente vai para calcular, definir exigências nutricionais dos animais. A partir da exigência nutricional, nós vamos projetar qual é a quantidade e a qualidade dos alimentos que nós vamos utilizar nesse processo. Porque os animais têm um requerimento quantitativo para atender, saciar a sua fome. E o qualitativo seria para atender aquela demanda nutricional. Qual a demanda que a gente tem basicamente em animais de engorda, animais de corte? A demanda de mantença, né? E por isso o confinamento é interessante, porque o confinamento a gente diminui o tempo e a quantidade de deslocamento que esse animal vai ter. Então ele gasta menos energia para se deslocar. E ele então, se ele gasta menos energia, sobra mais para a produção. Então a sua mantença corpórea, ou seja, para o seu peso vivo, para o seu metabolismo, para a sua fisiologia, né? E assim, ele atendendo a sua mantença, tudo que sobra para a mantença entra no nível de produção. Porque esse animal não está em gestação, porque são machos, né? Então eles não estão para gestação. As fêmeas em recria intensiva, a gente tem uma preocupação de não ganhar muito peso para não ter excesso de gordura quando ela está na fase reprodutiva. Mas esse planejamento, então, de manutenção e fase de produção, ou seja, a exigência de produção, são com essas informações que a gente vai trabalhar o balanceamento da dieta. O balanceamento de quanto que ele necessita de nutriente, pensando em água, em energia, em aminoácidos, em minerais, vitaminas e os aditivos, para otimizar todas as funções ruminais, intestinais, saúde do animal. Lembrando que aditivo não há exigência. Há exigências nesses demais nutrientes que nós estamos citando. Mas os aditivos são importantes no processo de ajuste das rações. Nesse contexto todo, um fator extremamente importante chama-se consumo de matéria seca. O consumo de matéria seca é fundamental para o processo de ingresso de nutrientes para atender essa demanda nutricional. Por isso, a projeção de quanto tem de nutriente, de quanto de alimento que esse animal vai ingerir, o cruzamento dessas duas informações é que vai levar realmente ao desempenho projetado, o desempenho traçado como meta para atingir os objetivos finais. Então, o consumo é muito importante. E o consumo tem um impacto muito grande, porque é ele que faz desempenho, ou seja, através do consumo de alimentos que o animal desempenha. E também tem um impacto, se tiver um consumo desequilibrado, nós também temos um custo maior do que a receita que a gente pode ter. Não falo de uma receita, mas a diferença entre receita e despesa pode ficar um pouco desfavorável. Não é? Então a gente quer o máximo desempenho, com a máxima economia, com a máxima eficiência biológica do animal, para que a gente possa ter realmente um processo que tenha resultados positivos, tanto do ponto de vista zootécnico, quanto do ponto de vista econômico. Então a gente precisa pensar em tudo isso. Não é? E nesse pensar no todo, eu gostaria de deixar muito claro que hoje, e cada dia mais eu tenho visto, eu tenho buscado o detalhamento de todo o processo. Cuide, capacite, treine a sua equipe. Porque eu tenho dito muito que todo esse processo, o grande diferencial chamam-se pessoas. As pessoas são as mais importantes nesse processo. Elas é que fazem toda a operação, elas é que fazem todo o sistema funcionar. Nós que trabalhamos com consultoria, a gente acompanha o processo por algumas métricas, acompanhamos o processo às vezes 1, 2 vezes por mês, mas quem está na operação está todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Ela tem que entender o processo, ela tem que saber o que ela está fazendo. É o único meio de a gente ter resultado. Então olha só a quantidade de informação que a gente tem, a quantidade de detalhamento dentro de cada item que a gente falou. Nós podemos ir subdividindo por itens,
ok? Para a gente entender esse processo, a gente poder fazer a execução perfeita e lembrando que quem executa são as pessoas da operação. Então elas têm que entender tudo aquilo que nós estamos projetando de uma forma às vezes complexa, nós temos que ter essa capacidade de converter isso de uma forma simples para que ela possa entender e realizar. Eu tenho certeza que os resultados vão acontecer. Um bom planejamento num confinamento, nós vamos enxergar dietas bem ajustadas e bem consumidas, consumo de matéria seca é fundamental no processo, um sistema de ambiente confortável para o animal, onde ele possa ter conforto térmico, conforto de consumo, não tenha poeira, nem tenha lama no ambiente que ele está, fezes de qualidade, para que ele possa realmente estar aproveitando o alimento que ele está ingerindo e o animal está com excelente score de condição corporal, que isso é visual. A gente consegue visualizar os animais quando eles estão numa boa condição corporal. Dá para perceber o quanto que eles estão ganhando peso. E é essa a estrutura que a gente quer dentro do confinamento. Se tudo isso for obedecido, eu tenho certeza absoluta que os resultados vão aparecer. Qualidade de carne, qualidade de carcaça, respeitando o mercado exigente e rentabilidade do produtor. É isso que nós estamos buscando, é isso que o nosso país merece, precisa, é trabalhar, gerar divisas com respeito aos animais e com respeito aos seres humanos. Muito obrigado pela participação. Nós estamos à disposição. Se precisar, para a gente poder contribuir, conte conosco. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o mercado chinês que vai crescer muito nos próximos anos. Preço do frango vivo que opera nas máximas nominais da série do CPEA. E a arroba do boi padrão China em São Paulo já é negociada por até R$ 227. Nós voltamos já, é um minutinho só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. O mercado chinês vai crescer ainda muito nos próximos anos e com uma urbanização cada vez mais intensa. E hoje a China tem a maior classe média do mundo, com aproximadamente 400 milhões de pessoas. A política chinesa tem sido a autossuficiência em cereais e alimentos básicos, mas a abertura para importação de outros produtos é muito grande. E os estudos apontam que a China vai dobrar a demanda por alimento até 2050. E essa afirmação foi feita pelo ministro conselheiro da Embaixada da China aqui no Brasil. Ele participou da edição agora de um webinar do Conselho Empresarial Brasil-China. E com o tema Agricultura e Inovação, um olhar estratégico para as relações entre Brasil e China. A China, que detém 40% das compras do agronegócio brasileiro, o que representa algo em torno de 5 bilhões de dólares. E ao longo dos últimos 20 anos, o Brasil aumentou a sua produção em mais de 240%, sendo que a área aumentou apenas 30%, mantendo 66% como reservas e florestas e usando apenas 7% do território para agricultura. Os preços do frango vivo, que operam nas máximas nominais da série do CPEA, têm elevado o poder de compra do avicultor ao longo de julho, frente aos principais insumos consumidos na atividade, milho e farelo de soja. Já em relação ao mesmo mês do ano passado, o atual poder de compra do avicultor frente a esses insumos está muito menor. Além do aquecimento na procura doméstica, os preços do animal têm se elevado justamente para acompanhar o aumento no custo de produção, o que acomete o setor há meses.
E segundo o levantamento da equipe de grãos do CPEA, mesmo com o avanço da colheita da segunda safra em boa parte das regiões, a forte demanda por milho, tanto interna quanto externa, eleva os preços. Para o farelo de soja, as cotações também têm superado as máximas da série histórica, neste caso, que foi iniciada em 1999. A arroba do boi padrão China, em São Paulo, é negociada por até R$ 227, de acordo com a consultoria Agrifato. A baixa oferta de animais e o ritmo aquecido de exportações continuam estimulando os valores na pecuária. De acordo com o analista de mercado, o Iago Travagini, a diferença para o arroba do boi gordo voltado ao mercado interno já chegou a bater na casa de R$ 15, quando o mercado interno estava mais fraco e as exportações à China ainda elevadas. Analisando o contexto em que o pecuarista opta, pode receber até 5% a mais por entregar um animal de idade menor com um padrão de qualidade um pouco maior. E está valendo a pena entregar boi para a China. Mas é preciso saber se o pecuarista tem condição de entregar nesse padrão. A China, considerando, ela leva cerca de 70% a 80% da nossa carne. A tendência é que o país asiático continue comprando bastante até o mês de novembro. E, particularmente, na nossa visão, é de que há espaço para a arroba do boi chegar a R$ 230. Em relação a essa informação do preço da arroba do boi gordo, nós já temos informações, por exemplo, que em São Paulo, além de R$ 227, já existem negócios batendo na porta de R$ 230 por arroba. O que está acontecendo? Nós estamos de maneira geral, com uma carência de boi pronto para o abate. E o mercado externo está muito aquecido. Então nós precisamos, você que é pecuarista, é bom tomar cuidado porque se você tem boi pronto e principalmente voltado para o mercado externo e mais precisamente para a China, pode ter certeza absoluta, você vai fazer excelentes negócios. Agora há pouco, em Goiás, por exemplo, nós já temos pessoas aí negociando boi a R$ 220 por arroba. Agora, muito cuidado, não é para todo mundo. É só animal para exportação, animal pronto com, no máximo, arrebentando até 30 meses. O boi comum para o mercado interno, esse sim, está com uma diferença média aí na casa de 10, 12 até 15 reais, como nós falamos. Portanto, é preciso que o pecuarista fique atento ao mercado, principalmente ao mercado internacional, até aproximadamente o final do ano. E com certeza nós vamos ter excelentes preços na arroba, principalmente para o mercado externo. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: disciplina é a ponte entre metas e realizações. Um grande abraço a você, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.